Pessoal, a tarifa de 50% anunciada nessa quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros é a mais alta entre as novas taxas divulgadas até agora pelo presidente americano. Ao todo, 8 países foram notificados, entre eles Argélia, Brunei, Filipinas, Sri Lanka e por aí vai. De forma geral, Trump definiu tarifas mínimas sobre produtos importados que variam entre 20% e 50%, a depender do país, com validade a partir de 1º de agosto. Petróleo, aço, café, carne devem ser os itens mais prejudicados pelo novo tarifaço. Esse assunto é complexo, tá dando o que falar no mundo inteiro. Preciso começar com a Rita Mundinha esse assunto. A Rita tá por aí já? Não? Então vou começar com o Eduardo Costa. Ô Eduardo, vamos começar com você esse assunto aqui. Como é que você viu essa história toda? Você já tem falado do Donald Trump como um cara que parece que não tá com as faculdades mentais muito, como é que eu vou dizer, normais. Bom dia. Bom dia. Ô Júnior, eu acho que esse é um momento muito especial. Eu, na verdade, continuo acreditando que o Trump não está agindo por conta de Bolsonaro ou STF. Ele está em polvorosa com a possibilidade de ganhar força essa adesão de asiáticos, europeus e latino-americanos a um enfrentamento concreto, não aos Estados Unidos, mas às políticas dele e à prevalência do dólar. É certo que o dólar ainda responde por 58% dos negócios internacionais, das transações, mas vem diminuindo desde os anos 80 do século passado. E isso o apavora. Mas, enfim, como a maioria de tudo que eu tenho lido, visto, ouvido, diz respeito a essa preocupação dele com o ex-presidente Bolsonaro e o Supremo, eu resumiria a história pedindo 2 pedidos. Primeiro, para a turma da esquerda, especialmente os petistas: menos arroubos de soberania e mais cautela e mais diplomacia. O presidente Lula fica caladinho, determinar que todo mundo fique calado e botar a diplomacia para trabalhar. Porque você sabe, nossos avós nos ensinaram que não se deve cutucar a onça com vara curta. Principal o leão, se for um leão meio desvairido. Então o que está ruim pode piorar. Agora, eu também não posso deixar de mandar um recado para a turma mais extremada da direita. Eu sugiro, eu peço que leiam o editorial do Estadão. O Estadão, sabemos, tem uma linha editorial que não é de esquerda e que não é de apoio a Lula. Escreveu um editorial cujos parágrafos, 2 deles eu vou ler aqui. O primeiro diz o seguinte: não há outra conclusão a se tirar dessa mixórdia. Trata-se de coisa de mafiosos. Trump usa a ameaça de impor tarifas comerciais ao Brasil para obrigar o país a se render às suas absurdas exigências. Antes de mais nada, os Estados Unidos têm um robusto superávit comercial com o Brasil, ou seja, Trump mentiu descaradamente na carta para justificar a medida drástica. Ademais, Trump pretende interferir diretamente nas decisões do judiciário brasileiro, sobre o qual o governo federal, destinatário das ameaças, não tem nenhum poder. Talvez o presidente norte-americano, que está sendo bem sucedido no desmonte dos freios e contrapesos da República Americana, imagine que no Brasil o presidente também possa fazer o que bem entende em relação a processos judiciais. Fecha parágrafo. O segundo parágrafo que eu gostaria de ler, chamando a atenção da extrema-direita, é o seguinte, aspas: esse espantoso episódio serve para demonstrar, como se ainda houvesse alguma dúvida, o caráter absolutamente daninho do trumpismo e, por tabela, do bolsonarismo. Para esses movimentos, os interesses dos Estados Unidos e do Brasil são confundidos com os interesses particulares de Trump e Bolsonaro. Não se trata de América em primeiro lugar, nem de Brasil acima de tudo, e sim dos caprichos e das ambições pessoais desses irresponsáveis. O William Travassos, aí a gente já começa a dar o passo à frente nessa história, porque primeiro, acho que a primeira pergunta que você vai te fazer é a seguinte: será que no dia 1º de agosto nós seremos mesmo taxados, ou esse negócio vai mudar até lá? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar em perspectiva. 2, Trump já ameaça aumentar ainda mais as tarifas de importação se o Lula aplicar aquela lei lá da reciprocidade, ou seja, também taxar produtos americanos. E aí,
a gente vê algumas indústrias muito importantes, como a indústria de petróleo, a indústria do aço, o agro, né? Café, carne de boi, que afeta Minas em cheio, com esse medo a partir de agora, porque se vem uma tarifa de 50%, o que vai acontecer com o nosso agro? Bom dia. Bom, desemprego, aumento do custo de vida para o brasileiro. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Nós vamos pagar essa conta, né? Eu acho que o primeiro ponto foi a resposta do presidente Lula, e aí eu tenho que concordar com a resposta dele quando ele diz: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém, e ainda fala: a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo, e propõe essa reciprocidade econômica. Então, acho que a fala inicial do presidente em resposta ao presidente americano é correta, né? Acredito sim na nossa soberania, acredito que nós chegamos a esse ponto em função dessa disputa ideológica entre os grupos que estão hoje dominando a política brasileira. Júnior, desde o início, quando o STF, ou a postura de alguns ministros, isso começou a ser questionado, eu tive a oportunidade de conversar com muitos especialistas e todos diziam o seguinte: o Senado brasileiro tem um papel importante, né, para corrigir algumas distorções, algumas medidas arbitrárias. Nós temos um Senado fraco, fragilizado, que não enfrentou o problema desde o início. E hoje nós temos o STF aparecendo como um dos atores principais, como se fosse um elenco de uma novela mexicana, e um dos atores que aparece em destaque é o STF. Gente, um tribunal brasileiro toma uma proporção dentro do mapa geopolítico, provocando reações de outros países. Alguma coisa está errada. O Senado não fez o seu trabalho de casa. E não fez por quê? Com medo das ações que estão tramitando em função dos senadores, ou de uma futura ação que pode cair na mão de um juiz e ele, por algum motivo, ser julgado de uma forma mais áspera. É isso? É medo de enfrentamento? Como é que a figura do Alexandre de Moraes ganhou essa proporção no mapa mundial? Isso tem que ser questionado. Não dá pra gente achar que tá tudo bem. A reação do Trump, quando ele coloca isso na carta, me assusta demais, porque é uma vergonha pro povo brasileiro. E isso, dessa irritação com o senhor Donald Trump, para além desse alinhamento ideológico do Brasil, recebendo o Irã, essas aproximações com grupos que fazem oposição aos Estados Unidos e condenam e querem exterminar com o povo americano, eu entendo a postura dele nesse sentido. Mas é um cara que, eu disse aqui quando foi eleito, que o mundo, a partir da eleição do Donald Trump, era um mundo mais perigoso, porque nós estamos vendo determinadas reações que são reações emocionais, são reações ideológicas, que não trazem nada para o nosso discurso. E para finalizar, a maluquice disso é a diplomacia brasileira, que sempre foi imparcial, cordial. O povo brasileiro sempre se relacionou bem com o mundo, e agora não. De uns tempos para cá a gente vê o tempo inteiro a turma alfinetando, provocando, brigando. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu digo para você que está ouvindo a Itatiaia, desse forasteiro do Rio de Janeiro, que muitos mandam eu ir embora, deixa eu dizer uma coisa. Ano que vem vocês vão escolher... coração, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Vão escolher 2 senadores. Pelo amor de Deus, eles vão escolher os deputados. Façam uma escolha consciente, não por campo ideológico, mas sim pela capacitação dessas pessoas que vão representar o nosso Estado. Porque se nós chegamos assim aqui, desta forma, com o Senado fraco e com essa disputa ideológica, é porque nós não escolhemos bem os nossos representantes. Eu já tô te quase considerando mineiro, tá? Eu acho bom, eu acho que eu tô conhecendo muito, mas vamos lá. Em uma visita técnica à Lagoa da Pampulha, representantes da Marinha avaliaram a retomada da navegação no local como viável, algo que é proibido por lei municipal desde 1968. Agora, 57 anos depois, a possibilidade de utilizar
inaugurar o espelho d'água para navegação e esportes náuticos se aproxima. O objetivo da visita, realizada na terça-feira, foi justamente avaliar as condições de navegabilidade no local e debater diretrizes para a retomada da navegação turística e das atividades náuticas por ali. Eduardo, boa notícia? Boa, ótima. Tomara que dê certo. Puxa vida, que astral bomba Pampulha, que charme bomba Pampulha, que oportunidade de comércio, de lazer, entretenimento. Ô Júnior, eu já te contei o que eu faria na Pampulha se fosse o manda-chuva da cidade? Não, o quê? Depois de tudo que eu já escutei, já vi, já li a respeito da Pampulha, eu faria o seguinte. Primeira coisa, chamar os técnicos da Sudecap, da Copasa, para estudar a viabilidade técnica de transferir a água que chega à lagoa para os interceptores de esgoto que a Copasa tem ali. Ou seja, a água que vem lá de Contagem, né, dos afluentes, não entraria na lagoa no período de seca. Isso tem que fazer em maio. Transfere a água para os interceptores e esvaziaria a Pampulha, sabia? Ia arrumar um lugar bom para pôr os jacarés, e esvaziar a Pampulha por inteiro, esvaziar. Achar um lugar bom para o jacaré foi ótimo. Lagoa Santa. Aí ia esvaziar a lagoa e ia, com autorização do IFAM, tinha que pegar antes, esvaziar a lagoa e remover as impurezas que estão no fundo dela para a lateral. É refazer a barragem. A barragem não. Refazer a lagoa. O espelho d'água. Na medida em que eu fosse retirar esse entulho todo, eu não ia transportar, eu ia colocar nas margens. Escolher os lugares apropriados, colocar na margem. Com isso eu diminuiria o espelho d'água, mas tornaria o lago um pouco mais profundo, mais navegável. E o que eu faria com esse entulho, com essa remoção de que viria do fundo? Colocaria nas laterais, criando pistas para ciclistas e pedestres. Eles deixariam o Tarcísio Negoni de Lima e ia caminhar ao lado da lagoa. E, concomitantemente, enquanto você está com os tratores ali tirando tudo, a impureza toda do fundo, lá em cima você construiria barragens naturais e mecânicas para que a partir daí você controlasse minimamente o esgoto que viesse. Eu faria isso. Eu tô vendo gastar dinheiro na Lagoa da Pampulha há 50 anos, Júlio. Se somar tudo, já deve ter dado 1,5 bilhão que gastar naquela Pampulha. É muito dinheiro, muito dinheiro. Então é o seguinte, eu faria isso. Eu diminuiria o espelho d'água e faria uma limpeza geral. E aí sim, criaria concomitantemente, Júnior, as prefeituras de Belo Horizonte contar segurando o esgoto lá em cima, senão não tem jeito. Ô Travassos, essa aqui eu tô queimando a língua, porque eu não acreditava que isso fosse acontecer, não. E engraçado, né? De 2023 para cá, eu já percebo uma mudança. Você tem uma estação de tratamento ali no Parque Ecológico, fica na altura do Parque Ecológico, perto do Marco Zero. Sim. Se você for ali no domingo, e eu passo sempre ali, eu já vejo os pássaros próximo à saída da água. Então você tem mais aves ali, o que mostra que a área está sendo recuperada. É um desafio para todos nós. Inclusive, nós temos o Parque Ecológico, que foi uma homenagem a um promotor que lutou contra a máfia dos combustíveis e foi executado, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ocupar melhor o nosso espaço. Valorizar, por exemplo, o Parque Ecológico, onde a população mineira vai aproveitar aquilo ali e vem aproveitando sem nenhuma infraestrutura. E a gente precisa investir nisso e acreditar que é possível, sim, usar a Lagoa da Pampulha para a prática de esportes, mas a gente tem que ocupar o espaço. E o Estado precisa fornecer os equipamentos para que a população ocupe.